Oi, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, professora. Bom dia. Olha só, enquanto o pessoal está entrando, eu já vou deixar previamente organizado aqui as telas que eu vou usar e mostrar para vocês, para que nós não percamos muito tempo, tá bem? Bom dia, professora. Bom dia, Ana. Tudo bem? Tudo. Ótimo. Senhor. Deixa eu ir perguntando. Vocês sabem de que falaremos hoje? Arte românica. Parte Aí, 1. muito bem. Ótimo, exatamente. Começaremos a falar de arte romântica hoje. E para isso, quem quiser, tá, pode pegar a apostila de arte, páginas 13 e 14. Pode seguir pelo nosso PDF ou a videoaula não tem como fazer agora, então vai ser um dos dois, tá bom? A apostila de arte é capítulo 2, páginas 13 e 14. Eu sei que parece pouco conteúdo para hoje, mas é importante a gente rever algumas coisas, tá? Porque quando a gente começa a falar de arte românica, nós estamos falando de uma junção de culturas, tá? E isso é importante a gente perceber, tá? Que nessa junção de culturas entram culturas de diversos povos que não residiam, não eram submetidos à civilização romana, porém estavam ali nas bordas externas e acabaram invadindo este mundo antigo considerado civilizado. Então a gente tem aí dois conceitos distintos, o que é civilização e o que é barbárie. Para o período que nós estamos estudando, que é essa transição entre Antiguidade e Idade Média, bárbaros serão os povos que estão fora do Império, que não vivem de acordo com as leis do Império ou com a cultura civilizada imposta pelo Império Romano, ou determinada pelo Império Romano. Os civilizados serão os romanos. Tudo bem até aqui? Sim, professora. Então, tá. Agora, isso não significa que, por serem bárbaros, eles não tinham uma cultura e não tinham também as suas formas de arte. Por isso, eu peço muito cuidado para vocês em determinados momentos em que vocês ouvirem falar ou verem escrito em algum lugar do tipo, a Idade Média não evoluiu culturalmente, a cultura ficou estagnada, ou, enfim, é uma ideia equivocada, porque a cultura, e para quem foi meu aluno no ano passado, a gente discutiu sobre essa questão conceitual de uma forma breve, dando alguns exemplos. A cultura ela não evolui de uma pior para uma melhor, ela se transforma ao longo do tempo mediante os desafios que a sociedade enfrenta. E por que ela se transforma? Para ela conseguir sobreviver e a sua sociedade também. Quais são os efeitos de transformação? As ações que acontecem, as intempéries, incidentes, ou sabe-se lá mais o que, ou quando ela entra em contato com outras culturas. E aí a gente tem um mecanismo de trocas, tá? Para que a gente pegue não só o que é melhor, mas o que faz mais sentido
para que continue existindo. Tudo bem até aqui? Sim, senhora. Sim? Então tá bom. Bom, então vamos lá. Trocando em miúdos, o que nós teremos exatamente de arte? O que surgiu de arte nesse período que veio depois da queda do Império Romano e que surgiu, então, a Idade Média, bem no início, na Alta Idade Média, entre o século V e o século X. Primeiro, não se tem um sentido, um estilo artístico que ficou claro e uniforme nesse período. Porque nós tínhamos vários povos considerados bárbaros. Godos, visigodos, ostrogodos, francos, vikings, e todo mundo ali lutando um contra o outro por causa de território e trocando informações entre si, informações culturais e, bem ou mal, informações artísticas também. Então, o que é interessante a gente observar, e aí eu vou compartilhar minha telinha com vocês, olha só, a arte que vai ser produzida por esses povos, por esses artistas, elas estão ligadas à realização de padrões, às vezes padrões complexos de imagem. Esse aqui, por exemplo, é a cabeça de um dragão viking, e hoje está no Museu da Universidade de Oslo, na Noruega. E as imagens produzidas, elas vão misturar muito realidade e fantasia, por exemplo, com a produção de animais fantásticos em posições torcidas, que não se tinha visto na arte romana até então. E com o passar dos séculos, esses padrões eles passaram a ser incorporados e reproduzidos dentro da arte que se produzia dentro da Europa. Olha só, eu não tenho imagens coloridas, elas são em preto e branco, mas se vocês prestarem atenção, aqui, eu tenho a formação de padrões, tá? E esses padrões eles são entrelaçados segundo a lógica que o artista deu, tá? A cada pedaço. E aqui, dentro desses padrões, eu tenho a formação de uma cruz. Vou diminuir um pouco o zoom aqui. Por quê? Isso aqui, na verdade, é a página de um evangelho inglês, tá? Que foi feito nesse período. Então, percebe que, além do encontro desses padrões que vão ser incorporados pela arte europeia, então, nascente, eu tenho também o uso dessas habilidades para a formação de uma arte cristã diferente da arte cristã primitiva que a gente tinha visto. Tudo bem até aqui? Sim, tudo. Tá. Então, vou pular uma aqui que está na sequência para vocês verem. Olha só. Essa aqui vai ser a representação de novo, vai estar na página de um evangelho manuscrito, e que eu tenho a representação de São Lucas. Então, ele está de frente, posicionado de frente. Olha que interessante. Aqui, um dado que a gente conhece da arte bizantina. Eu tenho a auréola colocada em volta da cabeça para a representação do santo. E na lateral da página, olha como os padrões são colocados de forma decorativa. E alguns deles, se a gente voltar, principalmente esses aqui, ó, eu faço voltas e voltas, são bem semelhantes a essa página aqui desse evangelho inglês da cidade de Lindisfarne, se eu não me engano. Certo? Agora, eu já citei para vocês várias vezes durante as videoaulas que eu utilizo bastante esta referência, do historiador da arte, Ernest Gombrich, em que ele fala, né, ele foi um historiador da arte importante, e
que, em determinado ponto do seu escrito, da sua narrativa, ele fala que se não fosse o encontro, talvez, da arte desses povos bárbaros com a arte greco-romana que estava ali, que foi elaborada durante a Antiguidade, se não tivesse esse encontro, provavelmente a arte europeia é uma possibilidade. A arte europeia ela teria se desenvolvido na esteira da arte bizantina. A gente não pode falar se em história, né? Não existe isso, nem história da arte. Mas algumas coisas, a maneira como ele está posicionado de frente, a maneira dos murais, dos mosaicos bizantinos, principalmente aqueles que a gente observou na semana passada, o de Justiniano, de Teodoro, a gente percebe aqui que existe um posicionamento muito semelhante. Tá? E a igreja também desempenhou um papel muito importante para a manutenção da arte greco-romana e para o encontro desses conhecimentos. Por quê? No momento em que você tem a ruralização do território total, as pessoas saem das cidades e vão para as áreas rurais. As cidades continuam a existir? Sim, porém muito menores. E aí, mais para frente, a gente vai ver que existe um renascimento urbano, já a partir do século X, do século XI e por aí vai. Creio que é isso mesmo, mas tudo bem. A igreja, nesse período, nesses primeiros 5 séculos, ela é que vai continuar investindo nesses artistas, principalmente para a construção das igrejas. Então, vai contratar mestres de obras, arquitetos, vidraceiros, mestres vidraceiros, pintores, escultores, para fazer as decorações de acordo com o que se encontrava sobre aquilo que se tinha a ideia de ser uma arte cristã de acordo com estes novos tempos. Porém, algumas coisas aí a gente já sabe, tá? A decoração no interior dessas igrejas, elas não vinham acompanhadas de estátuas. Lembra lá da crise que teve entre bizantinos e católicos? E a igreja europeia, nessa questão da representação das imagens dentro das igrejas? Então, essas informações elas vão se somando. Da mesma maneira que a característica nômade destes povos bárbaros que foram se mesclando ao que restava dos civilizados romanos, fez a arte deste período ela ser produzida em um tamanho pequeno. Por que isso? Imagina eu, Rejane Guerreira, parte do povo visigodo. Se eu, em uma semana, estou na cidade X, daqui a 2 semanas tem uma batalha na cidade Y, e se eu sobreviver a isso, em 3 semanas eu tenho que estar na cidade Z, eu tenho que ter velocidade para carregar pertences, então por isso eu não posso carregar coisas muito grandes. Devido a isso, a própria arte desenvolvida por esses povos vai ser de objetos pequenos. Então, a ourivesaria vai se destacar nesse ponto, principalmente com um senso mais decorativo. Eu tenho braceletes, brincos, colares, fivelas de cinto também. E onde eu desenvolvo ainda mais esses padrões intrincados, abstratos, que a gente viu esculpido naquele pescoço de dragão, por exemplo. Todo mundo vai fazer dessa maneira? Não. Cada um tem o seu próprio padrão, cada um tem a sua própria maneira de fazer uma imagem abstrata. Mas, no geral, na estrutura, tem que se pensar nesse nomadismo também. Em termos de representação humana, na comparação com a arte romana, greco-romana, e o que se tinha aí de representação
de deuses, de aristocratas e imperadores, a arte destes povos praticamente não vai ter representação de seres humanos. Vai ser muito, muito raro. Posso continuar? Sim, professora. Tá, tudo bem então. Aí que chegamos no ponto, tá? Por quê? Eu não sei se vocês vão se lembrar disso. O que vocês estão vendo em história nesse exato momento? Aliás. Roma? Roma. Roma. Olha só que coisa maravilhosa. Coincidência! Que coisa. Eu estou avançando um pouquinho, então, eu acho que eu estou um passo à frente, então, da aula de história, né? Mas, enfim, quando que a gente vai ter uma mudança nesse papel, tá? A partir do momento em que Carlos Magno, rei dos francos, onde que os francos se estabeleceram? Aqui, nesta região, onde hoje é a França atual, tá? Carlos Magno, rei dos francos, ele foi coroado rei em 771 e muito apoiador da Igreja Católica, é apoiado por ela também, ele começa uma expansão territorial no sentido de recuperar os territórios do antigo Império Romano. E o que ele acaba fundando é o Sacro Império Romano Germânico. Aqui para vocês verem, quando ele foi coroado rei, é o verdinho em 771. Tá? Esse era o império dele, onde eu tinha aqui ao sul Marsella, Lyon, Paris está aqui. Aqui eu já tenho a ultrapassagem das fronteiras francesas atuais e já tenho uma ocupação de parte da Alemanha. E em 800 eu já tenho a expansão desse Império Carolíngio por outros lugares. Aqui eu já vou começar a descer mais para a Alemanha, atingir a Península Itálica, subir um pouco mais. E a capital do Império era esta cidade aqui, Aachen. Não sei falar alemão, não sei a pronúncia correta, acho o alemão lindo, porém acredito que a vida é curta para aprender a falar bem. Tem colegas meus que falam bem, não é o meu caso. Enfim, a capital do Império estava estabelecida aqui, nesta cidade. E quando Carlos Magno ele instala a corte em Aachen, ele convida vários intelectuais e artistas para viver ali. Então, tem um certo renascimento, no sentido de são montadas oficinas de arte em que se produzem pintura, escultura, manuscritos, certo? Porém, é uma arte muito pequena, pequena no sentido de tamanho mesmo. Não são produzidas peças grandiosas, monumentais, esculturas como eram feitas na Roma antiga. Mas essa arte, ela vai ser uma ponte ainda mais forte entre o que se produzia em termos de arte destes povos considerados bárbaros e da civilização greco-romana. Depois que que Carlos Magno morre, a corte ela acaba se desfazendo, essa influência da corte de Carlos Magno se desfaz em cima dessa produção artística, e esse conhecimento ele vai ser passado para as escolas associadas aos mosteiros da própria Igreja Católica. Então, ela vai controlar também esse tipo de arte que é feita neste momento. Tudo bem até aqui? Sim. Porque, assim, quando isso acontece, no final das contas, a gente vê que o estilo românico ele vai sobreviver principalmente dentro da arquitetura, que é o que a gente vai falar na próxima semana. Tá bom?
Nossa, professora, eu tô vendo no livro aqui algumas fotos, né, da arquitetura. Que coisa bonita. É. Não, é bacana mesmo. Pera. Olha só, tem uma pergunta aqui no chat para mim sobre a aula Zoom, a gravação da aula. Eu já estou tentando deixar o mais rápido possível as aulas gravadas lá na nossa biblioteca. Vocês estão conseguindo acessar isso? Gente, sim ou não? Sim, eu tô conseguindo acessar. Tá, tudo bem. Assim, nem sempre eu consigo acessar. Nossa Senhora. Nem sempre eu consigo acessar, não consigo colocar imediatamente após a aula, porque tem um período de processamento do vídeo dentro do programa. Depois eu tenho que fazer o download disso para depois passar para o YouTube. Aí eu consegui gerar o link e colocar na biblioteca. Então, às vezes tem um delay aí de um dia ou dois para eu fazer essa postagem para vocês. Mas não se preocupem, porque essa postagem vai ser feita e vocês podem consultar sempre essa aula, tá bom? Em relação aos conteúdos, ao conteúdo, ao que foi falado hoje, vocês têm alguma dúvida? Eu não, professora. Também não. Então, hoje, a minha proposta para a gente finalizar é o nosso Kahoot. Dessa vez, Kahoot de arte, para todos participarem. Assim, eu sei que ainda tem dificuldade daqueles que estão entrando na aula somente pelo celular e que não dá para dividir a tela. Porém, quem não conseguir entrar agora no nosso Kahoot, eu vou disponibilizar um challenge mais tarde, igual eu fiz ontem. Ontem a gente fez o Kahoot na aula e mais tarde eu disponibilizei o challenge para quem não conseguiu fazer durante a aula. E fazer o nosso acordo. Quem fizer agora, bem, legal, sem travar, sem cair, não precisa fazer o challenge que vai ser postado hoje à tarde. Podemos fazer isso? Sim, professora. Então, se preparem, porque eu já vou dividir a tela com todo mundo. Ah, outra coisa. Eu sei que tem gente que não consegue ver as perguntas, nem ler as opções. Por causa da tela, no celular aparece somente as cores que tem que acessar. Então, eu faço o mesmo esquema de ontem. Eu vou lendo perguntas alternativas. Professora, tá bom? Eu fiz ontem pelo computador e pelo computador também só apareceu as cores para colocar. Não apareceu nada escrito. As perguntas ficam na tela da professora. Você tem que colocar Sim, a tela da sim, eu professora e ao percebi. mesmo tempo... No... Entendi. Só que daí ele fica meio difícil. Analice, você consegue fazer se eu for falando? Hã? Você consegue fazer, participar? Sim, eu fiz ontem. Ah, tá. Não, então tudo bem. Eu vou fazendo a mesma estratégia, tá bom? Se preparem e a gente vai começar agora. A fazer o nosso Kahoot. Pronto. Esperando por vocês, para quem não está vendo a tela, o PIN é 459918. Como estamos em uma sala conjunta, com primeiro 1 e primeiro 2, por favor, coloquem nome e turma, tá bom? No challenge não é preciso colocar a turma, porque cada turma tem o seu próprio link. Só 6? Não acredito.
Ah, bom. Só 7? Não, não é possível. Gente, só vai ter 7 jogadoras mesmo? Não acredito. Cadê os meninos dessas salas? Jesus. Ó, já que ninguém mais vai entrar, vou começar, ok? Gente, abram os áudios e me respondam, porque senão eu fico sem direção. Ok. O quê, professor? Obrigada! Tão bom ouvir vozes. Ah, só agora, tá? Vamos lá. Instituição cujo papel foi importante para a continuidade e transformação da arte antiga. Vermelho, igreja. Azul, Estado. Amarelo, império. Verde, monarquia. Ana Luísa, muito bem. Verdadeiro ou falso? Sem o encontro das culturas bárbaras e da cultura romana, a arte europeia poderia ter sido semelhante à arte bizantina. Azul, verdadeiro. Vermelho, falso. Tá. E a Analice passou na frente. Próxima. Característica bárbara que contribuiu para o desenvolvimento artístico destes povos. Vermelho, nomadismo. Azul, pacifismo. Amarelo, religiosidade. Verde, sedentarismo. Gente, de graça. Vamos ver. Troca das cadeiras aí. Próxima. Característica da arte carolíngia. Vermelho, tamanho reduzido. Azul, monumental. Amarelo, bárbara. Verde, cópia da arte romana. Vamos lá. Eita, continuamos mantendo as posições. Próxima. É uma característica da Idade Média. Vermelho. Igreja submetida ao poder dos estados. Azul. Intensa vida urbana. Amarelo. Mistura cultural. Verde. Estados independentes e fortes. Todo mundo concentrado. A analista está chegando perto da Diana. Vamos lá. Período em que surgiu vários estilos artísticos no continente europeu. Vermelho, século V ao X. Azul, século XI ao XIII. Amarelo, século XII ao XIV. Verde, século X ao XV. Vamos lá. Eita, agora a Diana não... Ninguém alcança ela mais não. Quem eram os povos bárbaros? Vermelho, povos escravizados pelo Império Romano. Azul, povos submetidos ao Império Romano. Amarelo, povos que tinham alianças com o Império Romano. Verde, povos que não faziam parte do Império Romano.
agora, vamos ao pódio. Aê! A Analice, e eu acho que agora não teve jeito não, foi a Diana mesmo, né? Uhul! Muito bem! Ana Vitória! Lana em quinto. Muito bom! Tá, quem não participa... Tô triste. Quem não participou, eu vou programar para fazer até o dia 30, tá? Todos os Kahoots eu estou programando para fechar dia 30. Tanto faz se é arte, tanto faz se é mundo do trabalho. Por quê? Eu tenho tempo de analisar, ver qual foi a quantidade de acertos, o que vocês estão tendo problemas aí, para ver se a gente dá uma retornada, tá? Lembrando que hoje à tarde, em algum momento da tarde, eu já vou disponibilizar estes links para vocês, sem maiores problemas. Tá bom? Ok, professora. Ok. Pessoal, aproveitando esses minutinhos finais, eu acho que pela primeira vez eu terminei uma aula dentro do horário, eu quero saber se está fácil ou está difícil acompanhar essa explicação por aqui. Seja pelo Zoom, seja pela videoaula, seja pelo PDF, fazer as atividades, como que está sendo isso? Tá mais fácil agora, professora, porque antes eu tava mais confusa com esse negócio todo de aula remota e tudo mais, mas agora tá bem mais fácil, viu, agora, né? Duas vezes em primeiro lugar. Beijos aí. A pessoa aproveita para dar aquela, assim, pisada básica nos coleguinhas, né? Maldade, Diana, maldade. Não pode fazer isso. Mas, tudo bem, né? Gente, próximos Kahoots aí. Próximos Kahoots aí, por favor. Vamos fazer uma concorrência à nossa amiguinha Diana. Aí não, professora, aí não, né? O que aconteceu? Diana parece que está ganhando tudo em primeiro lugar nos Kahoots, gente. Eu tenho que ver os dados, porque, vou ser sincera, com essa vida de trabalhar em casa, eu não tenho mais memória, eu tenho vaga lembrança das coisas e um monte de anotação em frente ao computador aqui para tentar não esquecer de nada. Está meio difícil. Devo dizer que está meio difícil. Mas então, é isso. Não tem dificuldades, tá tudo bem. Qualquer coisa, vocês têm como entrar no fórum, enviar mensagem, ver se está tudo certo, tá? Lembrem-se sempre disso. Ok? Ok. Então, tá certo. Meninos, é isso. Falta um minutinho. Olha, eu consegui terminar no prazo a aula. Fiquei tão feliz agora. Um beijo para vocês. Até a semana que vem. Chamou o cara lá e já. Eu vou fazendo o esquema de entregar os materiais com antecedência para vocês darem uma olhadinha. Tá bom? Tchau, professor. Tchau, tchau, professora. Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Um beijo. Tem um pouco de semana, então. Para vocês também. Até. Até!